atrizes que iniciaram suas carreiras no cinema mudo, parte 5. Vilma Bank foi uma atriz húngaro-americana. Apareceu em filmes húngaros, austríacos e franceses. Em uma viagem em Budapeste em 1925, o produtor de cinema de Hollywood Samuel Goldwyn a descobriu e ela assinou um contrato e partiu para os Estados Unidos. Na década de 1920, ela era a maior lucrativa de Goldwyn, especialmente atuando com Ronald Colman. Seus trabalhos mais conhecidos foram com Rodolfo Valentino, no filme A Águia, de 1925, e O Filho do Sheik, de 1926. Valentino ficou fascinado por Vilma e ele a escolheu como protagonista nos filmes. Ela também contracenou com Ronald Colman em uma série de histórias de amor. Seu primeiro filme falado foi Isto é um Paraíso, em 1929. Seu último filme foi em 1933 em O Rebelde, e ingressou no ramo imobiliário. Bank faleceu em 1991 de falência cardiopulmonar, aos 90 anos. Mary Miles Minter, nascida como Juliette Reilly, foi uma atriz americana. Ela apareceu em 53 filmes mudos de 1912 a 1923. Começou sua carreira no palco ainda criança. Para evitar problemas com trabalho infantil, enquanto Mary atuava em uma peça em Chicago em 1912, sua mãe conseguiu uma certidão de nascimento de sua falecida sobrinha da Louisiana e Juliette tornou-se Mary Miles Minter. Sua carreira cresceu rapidamente. Em 1922, Minter envolveu-se em um escândalo sobre a morte do diretor William Desmond Taylor, por quem ela confessou seu amor. Minter estava no auge de seu sucesso e as revelações dos jornais sobre a garota de 20 anos, relacionada ao diretor assassinado de 49 anos, foi causa de um escândalo sensacionalista. Seu último filme foi em 1923 e passou a investir em imóveis em Los Angeles. Ela faleceu em 1984, aos 82 anos, de um derrame em Santa Mônica. Dolores Costello foi uma atriz de cinema americana que alcançou seu maior sucesso durante a era do cinema mudo. Ela foi apelidada de A Deusa da Tela Silenciosa por seu primeiro marido, o ator John Barrymore. Ela era a mãe de John Drew Barrymore, que por sua vez é pai da atriz Drew Barrymore. Iniciou sua carreira ainda criança ao lado de sua irmã e desempenharam papéis coadjuvantes em vários filmes estrelados por seu pai, Maurice Costello. Em 1926, após pequenos papéis em longas-metragens, Dolores foi selecionada por John Barrymore para contracenar com ele em A Fera do Mar, e casaram-se em 1928. Dolores tinha a língua presa e achou difícil fazer a transição para imagens faladas, mas depois de 2 anos de treinamento de voz, ela já estava confortável diante de um microfone e apareceu no filme musical de 1929, O Show dos Shows. Em 1931, ela fez uma pausa nas telas para se dedicar à família. Mais tarde, retornou à sua carreira e em 1936 estrelou Um Garoto de Qualidade. Em 1943, ela se aposentou permanentemente após sua atuação em Forja de Heróis. Ela faleceu de efisema pulmonar na Califórnia em 1979, aos 75 anos. Myrna Loy foi uma atriz americana de cinema, televisão e teatro. Iniciou sua carreira cinematográfica na década de 20 e seu primeiro filme foi A Mosca Negra, em 1925. Trabalhou mais de 100 filmes. Embora tenha feito filmes mudos, seu apogeu foi no cinema falado. Ela participou em O Cantor de Jazz, de 1927. Ela rapidamente foi chamada para diversos musicais. Loy fez papel que consolidou sua carreira como atriz em A Ceia dos Acusados, de 1934. O filme foi um dos maiores sucessos do ano e foi indicado ao Oscar de melhor filme. Ela e seu par, William Powell, provaram ter química e serem populares, o que fez com eles aparecessem juntos em 14 filmes, tornando-se a dupla mais produtiva da história de Hollywood. Seu último filme foi em 1981 em Solstício de Verão, ao lado de Henry Fonda. Nunca foi indicada a um Oscar, mas em 1991 recebeu o honorário
pelo conjunto de sua carreira. Loy morreu aos 88 anos em 1993, em Manhattan. Clara Bow foi uma atriz de cinema norte-americana. Estrelou 46 filmes mudos e 11 filmes falados. Aos 16 anos, Clara decidiu que seria atriz de cinema, mesmo que se achasse desajeitada. Entrou para o concurso nacional da revista Bristol no outono de 1961. No último teste, Clara precisava interpretar, e um membro da equipe no set disse: ela se tornou a personagem, não apenas a interpretou. Ela fez sua estreia no cinema em Além do Arco-Íris, em 1922, depois de ganhar o concurso patrocinado pela revista. Ela filmou 5 cenas, mas depois de ver o filme achou que foi cortada. Ficou arrasada e colocou por um tempo suas ambições de atuação de lado. No entanto, anúncios de jornais e comentários editoriais sugerem que ela não foi cortada, pelo menos não do lançamento principal. Bow apareceu em diversos filmes, incluindo musicais, boxes, dramas românticos, policial e comédias. Clara se aposentou das câmeras em 1933. Sua última aparição pública foi em programa de rádio de 1947. Passou seus últimos anos em Los Angeles sob os cuidados de uma enfermeira. Clara faleceu de ataque cardíaco em setembro de 1965, aos 60 anos.